Fala galera, estamos aqui com um grande convidado que é o Diego Lima, um dos grandes responsáveis por o Brasil estar se destacando tão grandemente no UFC, a maior liga de lutadores do mundo. Ele é o head coach da Chutebox aqui de São Paulo e responsável pelo treinamento, pelo acompanhamento e também do dia a dia, de mais de 40 atletas profissionais e principalmente pelo Charles do Bronx. Diego, obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço a entrevista de vocês, é sempre um prazer receber vocês aqui na nossa casa e as portas estão sempre abertas. E me fala um pouco, como que a Chutebox surgiu na sua vida? Eu faço artes marciais desde que eu nasci mesmo, eu comecei no judô, ao longo da minha vida eu fiz hapkido, capoeira, taekwondo, jiu-jitsu, boxe, judô, só que aos 14 anos eu comecei no Muay Thai. E eu me apaixonei pela modalidade, nunca mais parei. Acho que como todo mundo que começa tem aquele sonho de ser lutador. Mas meu treinador, quando eu tinha 18 anos, foi morar em Curitiba, e aí eu sempre fui aqui de São Paulo, e aí eu não conseguia mais treinar com ninguém pensando em competição. E quando ele foi, ele me deixou numa academia que ele dava aula. E aí aquele sonho que eu tinha de ser lutador se tornou em ser professor mesmo, então aquela mesma vontade que eu tinha de lutar, eu comecei a ter de ver meu tatame cheio. Eu comecei a ver de ter cada vez mais aluno, até que com o tempo chegou o Felipe Sertanejo, com 14 anos de idade, que é meu primeiro atleta, e aí me despertou a vontade de ser treinador de competição. E aí o Felipe foi meu primeiro atleta, então as coisas foram muito naturalmente, foram acontecendo assim, uma coisa consequente da outra, mas com 14 anos, quando eu comecei o Muay Thai, eu já falei pra minha mãe, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou viver da luta. Ela falou, não, lógico, acho que toda mãe fala isso, lógico, daqui a pouco ele esquece, mas as coisas foram acontecendo e foram ficando cada vez mais fortes, a vontade aumentando cada vez mais, e aí estamos aí hoje, depois de muitos anos aí na batalha, e aí quando o Luiz foi morar em Curitiba, porque ele entrou na Chutebox. Então, automaticamente eu entrei junto, Então hoje eu tô com 42, eu faço parte da Chutebox desde os 18 anos de idade. Então foi automático assim, essa minha entrada na Chutebox. E aí com o tempo a gente fez esse exército aqui em São Paulo. E hoje somos aí a equipe com mais lutadores do UFC da América Latina. E o Felipe Sertanejo foi o seu primeiro lutador no UFC? Exatamente. Mas como que você fez esse test drive como... O seu test drive, como treinador de lutador? Então, ele começou eu fazia a faculdade de manhã. Aí depois eu dava aula às 7 da manhã, fazia faculdade, eu ia para um pet shop, saía do pet shop e ia para academia treinar, dar aula. Então isso todo dia, saía de casa às 7, chegava em casa quase de madrugada. E aí quando o Felipe no pet shop me conheceu, comprando bicho, essas coisas, e aí ele falou, aí eu falei, preciso fechar a loja que eu preciso ir embora logo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu dou aula de Muay Thai, eu quero fazer. Aí eu falei, conversa com sua mãe, ela te leva lá, você começa a treinar. E aí quando ele falou, quero ser lutador, eu falei, vamos chegar então sempre mais cedo, eu e você vamos treinar para competir. Então, não tinha atletas competidores, era só ele, ele tinha 14 anos, eu comecei a treinar ele, fazia sparring com ele, e aí ele começou a competir no Muay Thai, fez 8 lutas, 8 vitórias seguidas, e aí depois já ingressou pro MMA, infelizmente a primeira ele sofreu um revés, mas na sequência ele já começou a ganhar de todo mundo e fazer uns nocautes absurdos, então começou a ganhar um destaque no cenário nacional, até surgiu a gente poder ir no cenário internacional, começou a lutar nos Estados Unidos, fez grandes apresentações também, até que a gente conseguiu, o UFC convidou ele para lutar. Então ele foi o primeiro atleta ali, então foi muito louco, porque até foi uma história bacana, porque teve um dia que ele chegou pra mim e falou que não queria mais lutar. Ele tava namorando na época, a namorada falou que ele tinha que mudar de profissão, que essa profissão não dava futuro, e ele chegou a conversar comigo sobre isso. Aí eu falei, Fê, meu sonho é ser dono da academia, que eu dou aula. Eu falei, o seu sonho é estar no UFC. Eu falei, não desiste agora, você tá indo super bem. Eu falei, vamos tentar dar mais 6 meses para que a gente realize uma das duas coisas. Ou eu compro a academia, e aí você vai ser meu sócio, ou você entra no UFC, eu vou estar com você. Deu 6 meses, ele estava no UFC, a gente ia comprar da academia. Então as coisas aconteceram assim naturalmente. Nossa, que incrível essa reviravolta, porque era para ser mesmo. Com certeza. E como que foi a sua conexão com o Charles do Bronx? O Charles, eu levava o Felipe fazer sparring na Academia do Macaco, na Macaco de Team, onde eu dava aula às 7 da manhã, e o Macaco tinha um time profissional lá. Eu ainda não tinha um time profissional. Então eu levava o Felipe lá e o Charles morava no Guarujá, ele tinha um treinador, e esse treinador também levava o Charles lá. Então o Felipe e o Charles treinavam juntos, e aí eram os dois mais novos do tatame, os dois mais pequenininhos ali, mais mirradinho, e aí a gente foi fazendo uma amizade, os dois foram se despontando, no cenário nacional. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, assim, a gente foi fazendo um vínculo de amizade muito grande, eu e ele fazíamos aniversário no mesmo dia, chegamos até a comemorar o aniversário junto uma vez, antes de eu assumir esse papel de head coach na carreira dele.
Então, assim, nossa amizade foi se fortalecendo com o tempo mesmo. E criar um vínculo, criar uma confiança é com o tempo, né? Mas ao mesmo tempo você foi mostrando resultados, Sim. né? Nessa sua parceria com o Charles. E como que foi esse crescimento de vocês dois? Você foi entrando no UFC e o Charles também foi acreditando em você? Na verdade, assim, é o que eu sempre falo para todo mundo. Eu acho que o mais importante que a própria guerra é quem está do seu lado durante ela, né? Então, eu sempre me dediquei ao máximo que eu posso com meus atletas. Então, assim, eles sabem que eu vou dar o meu melhor para eles, né? Então, no caso do Felipe, por exemplo, o Felipe se aposentou hoje e ele começou comigo com 14 anos de idade, fez toda a carreira ao meu lado. Hoje ele está aposentado, eu sou padrinho de casamento dele, padrinho do filho dele, né? A gente tem o Alan Purosso, está comigo desde os 14 anos de idade, o Tominha está comigo desde os 16. Então, acho que, assim, essa fidelidade, eu acho que ela é construída em cima do respeito. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar com o Charles em 2016, foi quando a gente já se conhecia, já fazia uns treinos juntos, mas foi quando a gente conversou e ele falou, pô, eu gostaria de poder estar aí na Chute Box todos os dias com você, eu gostaria que você assumisse esse papel na minha carreira, que nem com os meninos. Ele já estava no UFC, já tinha feito grandes lutas no UFC, né? Grandes finalizações, né? E aí eu estava ali com o Sertanejo, eu tinha o Tominhas, né? Já no UFC também. Então a gente começou esse trabalho junto, mas como nós já tínhamos uma amizade, ele já tinha uma amizade com todos os atletas aqui, com o Puro Osso, com o Tominha, com o Sertanejo, foi fácil a gente começar esse trabalho. E como eu acho que a gente construiu ele em cima de uma amizade, ficou mais fácil ainda, né? Então a gente confia muito um no outro, não só eu e ele, mas ele e toda a nossa equipe. Então, assim, foi uma coisa muito natural também. Eu sempre falo, a gente não foi uma equipe que virou um grupo de amigos, nós somos um grupo de amigos que viramos uma equipe. E o crescimento do Charles, algo que todo mundo tem visto, é a diferença física que ele tem apresentado, né? Obviamente, a gente que está aqui no dia a dia, a gente vê como os treinos de vocês são intensos, são pesados, e ao mesmo tempo, eu estou com vocês desde 2019, acredito? Sim. Também a parte de preparação física tem sido um grande diferencial. Fala um pouco dessa sua estratégia. Na verdade, assim, o Charles é uma pessoa que ele não fazia musculação, ele não tomava suplemento, então ele sempre foi muito mirradinho, né? Então, e o UFC é o maior evento do mundo. Então lá não é nem quem acerta mais, é quem erra menos. É o que eu sempre falo pra eles, vocês não podem ir, fiz 3 treinos hoje, tá bom, não. Então, assim, todo mundo faz 3 treinos, faz 4 treinos, faz 5 treinos. Então hoje não é quem acerta mais, realmente é quem erra menos. É um jogo de xadrez ali. Uma pecinha errada, acabou a luta. Então a gente tenta fazer o que realmente não falte nada. Então o Charles é uma pessoa que ele não fazia muita musculação, não fazia preparação física, não tomava suplemento. Então nós buscamos um nutricionista, buscamos um nutrólogo. Ele começou com toda essa suplementação, né? Desde o começo ali a MHP acreditando nele. Então ele fez um trabalho muito forte com os suplementos da MHP, juntamente com o nutricionista, mostrando a hora certa de tomar. Então, assim, realmente a mudança no corpo dele foi totalmente visível. Então, assim, além de ele melhorar muito o corpo, ele conquistou agora, né, os 50 testes da alçada. Então você vê, é um cara que não toma nada, a não ser coisas legais, né? Então a prova disso é o colete que ele conquistou de 50 testes. Então realmente foi uma diferença muito grande, não só nele, mas visível em toda a nossa equipe. E não só fisicamente, às vezes você olha no espelho ali, olha na foto e fala, pô, o cara tá gigante, mas o rendimento na luta. Eu acho que é mais importante que no espelho é na luta. Então você vê a força dele, pô, ele teve nocautes que ele nunca tinha tido, você entendeu? Então assim, ele estabilizou lutadores muito fortes no chão, de uma maneira que ele segurou o cara e o cara não se mexeu. Então a força dele aumentou um absurdo. A performance está muito melhor, os resultados estão melhores e ele está curtindo tudo isso porque ele está sendo elogiado até um dos melhores físicos, né, do octógono. E é legal assim que realmente está visivelmente grande, né? Eu acho que isso é o resultado de um bom trabalho, tanto de suplementação quanto de exercícios. E ele perde o peso para bater o peso muito fácil. Então ele está conseguindo bater o peso com muita facilidade e recuperar o peso para a luta com muita facilidade. Então realmente eu acho que foi tudo na hora certa, assim, esse conjunto de coisas, esse profissionalismo realmente está fazendo toda a diferença. Fala um pouquinho pra gente como que está sendo essa base alimentar e de suplementação do Charles. Ele segue tudo que o nutricionista pede para ele, né? Então assim, ele tem uma alimentação muito boa e hoje ele tenta tomar o máximo possível desses suplementos, né, que a MHP envia para ele. Durante a fase de luta ali, ele toma bastante o Expel, ele se sente muito bem para a gente poder assim, chegar no peso, né, que realmente ele precisa chegar. Antes de dormir ele toma o Probolic, ele sente uma diferença muito grande, ele descansa muito bem pro treino no dia seguinte. Pós-treino, sempre ele toma aquele que a gente conversou antes da
Dark Matter. Isso, o Dark Matter ele toma sempre logo após o treino, que é um suplemento também que ele se sente muito bem com ele. Então, assim, esses são os 3 principais suplementos que eu vejo que ele toma. Ele toma outros também, né? Só que esse, na minha opinião, é o que realmente ele gosta mais e que ele tem um desempenho melhor. Não, todos têm comentado, está saindo em várias revistas do mundo inteiro, artigos comentando a respeito da construção física dele, e as pessoas estão achando que é um secret juice, né, o suco secreto, mas... É o Secret MHP. E é muito bom você reafirmar isso, e a Ousada está confirmando mais ainda que o Secret Juice, né, é o Secret MHP e está dando muito resultado. É porque eu acho assim, hoje a gente tem, no caso da MHP, que é a empresa que está com a gente, são suplementos de altíssima qualidade. Então, assim, os lutadores que estão no UFC, eles não podem fazer nada de errado. Então não tem por que arriscar, não tem por que fazer coisa errada, porque a profissão deles está em jogo. Então eu acho que, os atletas, eles têm que ali, chegou no UFC, eles têm que ter uma empresa séria, eles têm que ter uma empresa que é conhecida no mercado, você entendeu? Porque a gente sabe que muitas empresas, às vezes, novas, no processo ali, pode acontecer ali contaminações, e isso pode prejudicar o atleta. Então acho que assim, é muito importante saber o suplemento que toma, saber, sabe, tipo, a importância que é. Então assim, eu fico muito feliz não só com o Charles, mas todos os atletas tomam. Nós temos ali mais de 10 atletas do UFC hoje. Então realmente é um suplemento excelente e que a gente tem a segurança de poder tomar e saber que a Ousada pode chegar aqui a hora que eles quiserem, que a gente vai estar totalmente dentro do que tem que ser feito. E como que funciona esses testes da Ousada? É totalmente surpresa. Como a gente tem muito atleta, eles nos visitam toda semana. Então toda hora a gente está aqui, eles chegam já com uma prancheta ali com o nome de quem eles vão testar. Então cada dia é uma pessoa diferente. Então eles chegam aqui de surpresa e falam, hoje nós vamos testar o Charles, hoje nós vamos testar o puro osso, hoje nós vamos testar o miojo. Eles chegam e aí eles descem com a pessoa, faz todos os testes e as pessoas já voltam pro treino. Às vezes quando o treino está muito acelerado, eles sentam, eles esperam acabar o treino também. Eles são pessoas super... Eles sabem a importância do treino, então eles sentam, assistem o treino, acabou o treino, já pega o atleta e leva para fazer os testes. Mas a gente nunca sabe a hora que eles aparecem. Eles podem aparecer aqui, eles já chegaram a acordar os atletas, às vezes o atleta está acordando 8 da manhã, eles estão lá na casa. Então assim, eles sabem o horário, né? A gente é obrigado a falar para eles onde a gente está todos os dias. Se um dia do nada o Charles vai viajar, o Charles tem que entrar na Ousada e falar, esse final de semana estarei na praia, estarei não sei aonde. E aí a Ousada sabe que ele está lá. E aí do nada eles aparecem. É muito rigoroso esse controle. E você não pode faltar. Se eles não te acham, é punição. Uhum. Então assim, você tem que estar ali. Tanto é que se eles chegam aqui, vamos supor, bem hoje o Alan está atrasado. Eles falam, cadê o Alan? Aí eu tenho que falar, Alan, tá onde? Estou chegando há 10 minutos. Eu falo, tá chegando há 10 minutos. Então eles ficam aqui esperando. O atleta tem que aparecer, senão leva uma punição. E aí as punições podem acarretar em coisas sérias, 2 anos de suspensão, e 2 anos de suspensão acaba com uma carreira. Uhum. E a gente está à frente aí de um grande desafio, né? O Charles vai disputar mais uma vez e reconquistar o cinturão. Como que vai ser esse preparo físico aí até essa luta? O Charles está muito bem. Em 2016, quando a gente começou a trabalhar, na primeira luta juntos, nós sofremos um revés, né? Aí depois nós ganhamos o Will Brooks, aí sofremos um revés contra o Felder, e aí foi quando a gente sentou e falou, a gente precisa arrumar algumas coisas. Arrumamos várias coisas. De lá para cá, graças a Deus, foi ali foi meteórico. A gente aglomerou ali uma sequência gigante de vitórias, aí acabamos sofrendo um deslize contra o Makhachev, mas agora ele fez uma vitória com muita expressão em cima do Dariush, que nos deu a oportunidade novamente de disputar o cinturão. Muita gente fala, mas por que em Abu Dhabi? Tinha que ser no Brasil, isso é um absurdo. Mas a verdade é que, lógico que nós preferimos no Brasil, mas não vai ter UFC numerado aqui. Os cinturões são enumerados. Né? Aqui vai ser o Fight Night. Né? Se tiver ainda, eles estão cogitando para novembro. Então, na verdade, teria que ser o numerado. E numerado nós teríamos aqui, em Abu Dhabi, nós teríamos nos Estados Unidos, e o Charles, uma das coisas que ele queria era que fosse em Abu Dhabi. Ele falou, Lima, se não for no Brasil, eu quero ir em Abu Dhabi, na casa do Makhachev. Então, assim, é lógico que ele falou, não, eu gostaria de novembro, dezembro, quanto mais tempo, melhor. Mas dá 4 meses de uma luta para outra. Então, tempo hábil, ele tem de sobra, nós temos de sobra, ele não parou de treinar, né? E ele tinha esse desejo de lutar contra o Makhachev em Abu Dhabi. Ele falou, Lima, da mesma maneira que meu cinturão ficou lá, eu vou lá buscar. Então foi até um pedido dele para mim e para o UFC que ele pudesse enfrentar o Makhachev em Abu Dhabi. Então a gente vê muito brasileiro, principalmente, chateado, pé da vida. A gente entende eles, a preocupação deles, que eles estão torcendo pelo Charles. Só que o Charles é um cara feito em cima, literalmente, da superação. Ele lutou com o Gate na casa dele, com o Chandler. Ele foi lutar com o Dariush depois do primeiro revés dele ali, daquela bateria de vitórias no Canadá, que é onde ele nunca tinha vencido. Então esse é o Charles. Na dificuldade ele se cresce.
Por isso que ele queria realmente poder reconquistar o cinturão em Abu Dhabi. Não, é algo assim que vai ser marcante, eu acredito, para todos nós. E eu acho que é isso que deixou o Charles tão forte. Eu digo, e não foi de propósito, mas tipo, você sempre falava, vamos lutar com o Gate, literalmente na cidade dele. O Charles falou, maravilhoso, vamos. Você entendeu? Então, assim, e esses detalhes realmente fizeram ele ser quem ele é. Ele é um cara realmente que a vida inteira dele foi assim. Quando ele teve reumatismo craniano, reumatismo, quando ele teve aqueles problemas que ele teve, sopro no coração, que o médico falou, você nunca vai poder lutar. Ele foi, ele nunca vai fazer esporte. Ele foi, lutou e foi campeão. Então ele é feito disso. Você entendeu? Então eu acho que tudo isso fortalece ele ainda mais. Eu acho que sempre quando tento colocar ele numa fogueira, ele acaba saindo muito mais forte do que ele entrou. Ele deixa os outros se queimar, né? Com certeza. Ele sai ileso. E a gente está animado com essa disputa. E vai ter alguma diferença, vai ter alguma mudança do que foi a primeira luta contra o Islam e agora? Na verdade, assim, com certeza sim. Porque na primeira luta ele não estava bem. Eu não estou falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele não estava legal ali. Nós fizemos uma estratégia que nós fazemos para todas as lutas. E durante a luta ela não foi seguida. Foi um erro, foi que ele não estava no dia dele, não sei exatamente explicar o porquê, tá? Mas eu assisti muito a luta, o Charles não, mas eu assisti, então assim, nós vamos fazer um jogo muito bom para essa luta, com certeza vai ser diferente, né? E se Deus quiser ele vai seguir ali a estratégia que a gente conversou, que ele seguiu contra o Gate, contra o Chandra, contra o Poirier, contra o Dariush, estratégias diferentes, claro, né? E do Makhachev vai ser totalmente diferente de todas, porque a gente sabe, o Makhachev tem um QI de luta muito alto, ele é muito inteligente, ele sabe jogar muito bem com o livro de regra embaixo do braço ali, ele sempre caminha pro lado certo, ele contra-golpeia na hora certa. Então o Makhachev é um cara muito inteligente, então a gente está tentando, exatamente, eu estou tentando mapear ele o máximo possível e realmente o Charles está pronto em todas as áreas, que ele estava da outra vez, mas infelizmente outra vez não foi o dia dele ali, ele não foi feliz na noite, foi o dia do Makhachev, parabéns para ele, né? Só que agora com certeza vai ser uma luta totalmente diferente. E as lutas vão continuar dos todos os outros atletas. Como que é para você, que é o head coach, ter a cabeça sintonizada em tantos outros desafios? É complicado, porque assim, fora os atletas do UFC, tem muitos atletas que não são do UFC. E todos merecem o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Então eu tento tratar todo mundo igual, independente de ser o Charles ou ser um atleta meu que está estreando no profissional. Todos têm o mesmo tratamento, todos têm as mesmas regalias, levam as mesmas broncas, porque a vida é uma roda gigante. Um dia a gente está aqui, a gente volta para cá. Então todos eles têm que ter essa noção, né? Os amadores eles estão querendo ser os profissionais. Os profissionais querem poder ser campeões igual o Charles, você entendeu? Então os atletas de ontem vão ser os Charles do amanhã, né? Então a minha ideia é que totalmente tenham o mesmo cuidado, o mesmo carinho, né? Nós estamos com muitas lutas. Eu voltei agora, né, de uma luta, tô até hoje com insônia. Porque é fuso horário, é avião, você não dorme direito, é adrenalina. Agora em agosto a gente vai estar numa bateria gigante de luta, só pelo UFC, né? Porque tem 2 contenders e 3 UFCs. Nós vamos ter dia 12 a Poliana, 22 o Lipe, 26 o Rolando, 29 o Marco Túlio, dia 2 o KR. Então no intervalo ali de menos de um mês, nós temos 5 lutas no UFC, né? 2 contenders e 3 UFC. Então realmente a gente está em alto giro. É o que eu sempre falo para eles, a gente tem que treinar ao máximo, a gente tem que se dar ao máximo. Só que vamos pensar que a gente é um motor ali. A gente tem que deixar nosso motor sempre perto do vermelho, mas não deixar ele fundir. De vez em quando a gente tira o pé do acelerador, volta a acelerar. Tira o pé do acelerador, volta a acelerar. Porque realmente é um ritmo muito acelerado. Eles lutam, eles tiram umas férias, mas já tem que voltar depois de uma semana para treinar, porque tem que ajudar o parceiro. Que nem o Elvis. O Elvis fez uma guerra agora. Devido ao corte, ele não pode voltar tão rápido. Então ele vai ter um tempo maior de recuperação. Ele cortou aqui. Foi uma linda vitória, só que ele já vai ter que ficar um mês afastado. Mas agora vai dar um mês, ele vai voltar porque ele tem que ajudar o Charles, tem que ajudar o Roland, tem que ajudar todo mundo. Então realmente a gente está num ritmo muito acelerado e está todo mundo surfando a mesma onda. É muito incrível a maneira como que você, ao mesmo tempo, você faz o corner de todos, mas você também coloca os outros atletas para fazer o corner um dos demais. E esse suporte, né, fortalece mais vocês ainda como família. Com certeza, porque é assim que nem, vamos supor, dia 29 tem o Marco Túlio. Eu não vou ter tempo hábil para chegar em Paris na luta do KR. Então já vai estar lá o Sissan e o Alan. Se eu conseguir chegar, vão estar os 3. Se eu não conseguir chegar, os 2 já estão lá. Então, às vezes, eu não tenho certeza se eu vou conseguir chegar. Que nem, por exemplo, o Lipe luta dia 22 em Las Vegas. Dia 23 de manhã eu pego um voo e vou para Singapura. Aí o Rolando luta dia 26. Dia 27 de manhã eu pego o voo e volto para Las Vegas. Porque dia 29 tem o Marco Túlio.
E aí eu vou ver se eu consigo já pegar o voo dia 30 e chegar em tempo em Paris para o WKR. Então assim, mas eu sempre deixo todo lutador já totalmente com a estrutura necessária. Então todo lutador vai ter ali 2 atletas junto. Aconteceu de não chegar, aconteceu de um atraso, aconteceu alguma coisa, eles têm todo o suporte devido. E é por isso que tá o sucesso que tá a Chutebox Diego Lima. E é o que eu sempre falo para eles, o mais importante é assim, a felicidade de um é a felicidade do outro. Então assim, é o que eu falo, quando um vence, todos nós vencemos. Então aqui não tem inveja, aqui não tem, pô, mas por que não sou eu? Tu vai chegar a vez de todo mundo. Sempre que um de nós entra no UFC, um deles ali é o próximo da fila. E eles sabem disso. A gente não sabe exatamente quem é o próximo, mas um deles vai ser. Então é só eles continuarem na fila treinando no melhor deles, que a hora deles vai chegar. É sensacional. Dá pra sentir, sim, essa vibe de família, de não ter inveja, de não ter disputa. E pode acontecer, existe o risco de alguém lutar contra... De jeito nenhum. Você nunca deixaria isso acontecer? Jamais. A gente vê às vezes acontecer nos Estados Unidos, nós vemos ali equipes muito grandes, porque eu faço assim. Porque na minha opinião, uma equipe que se enfrenta não é uma equipe. Exato. Né? Então existem academias que recebem lutadores e existem equipes. Eu acho que uma equipe, é o que eu falei no começo da nossa conversa, mais importante que a própria guerra é quem está do seu lado durante ela. Então como que eu vou enfrentar um companheiro meu de treino? Fora de cogitação. Ah, mas e se acontecer? Pô, se meus pais não tivessem conhecido, eu não tinha nascido. Então o se, você entendeu? Nós lutamos para todo mundo vai ter o seu lugar ao sol. Então a gente treina para isso, o UFC tem mais de 500 atletas, você entendeu? Só no 5-7 a gente tem 3 atletas, então assim, qualquer lutador ali, se engarrafar, pode subir de categoria, pode descer de categoria, todos os nossos atletas conseguem se adaptar em ambas categorias. O próprio Charles, consegue lutar no 7-7, ele pesa 8-5. Se fizer um esforço, vai ser difícil, mas ele desce para 66. O Elvis lutava no 66, agora está lutando no 70. Então o próprio Ala, o KR lutou no 5-7, agora vai lutar no 61 em Paris. Então todos os atletas conseguem mesclar pesos, né? Porque a gente sofre muito pouco para bater o peso. Às vezes o pessoal vê aquele vídeo da gente na sauna, a gente na manta, isso é normal, é um processo. É totalmente processo, mas tudo feito com segurança, com nutrólogo, com nutricionista. Então caso dois lutadores comecem a despontar muito, aí eu vejo o que eu faço, coloco um em cada categoria ali, faço uma negociação para ambos chegarem no cinturão. Aí eu vejo o que eu faço. E o Expel sempre dá esse suporte na... No mês da luta ali ninguém larga ele, não sai da mala de ninguém. O pessoal sempre... Areta, vou lutar. Então quando marca a luta ele já fala, Lima, vai ter Expel? Não, fala, não, fica tranquilo que tem guardado. Eu nem trago pra cá, eu deixo guardado, senão a molecada quer usar toda hora. Eu deixo só mais pro foco da luta. Não, é incrível, mas... Parabéns. Obrigado. Diego. A gente fica muito feliz de fazer parte de todo esse processo, dessa evolução do esporte aqui no Brasil e tem muito orgulho mesmo. Eu que agradeço, porque assim, a MHP, além de estar com a gente, né, nos atletas profissionais, estão com nossas crianças carentes, estão com nossos amadores, porque a partir do momento que vocês nos ajudam a manter essa estrutura, que essa estrutura aqui é totalmente sem fins lucrativos. Então, tratamos de 600 metros quadrados, aqui nós temos aula de inglês, educação financeira, nós temos octógono. Então, eu estou tentando fazer uma estrutura diferenciada, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente poder, né, ter a certeza que a gente tem uma empresa desse porte com a gente ao nosso lado, é muito importante não só na suplementação dos profissionais, mas também nas nossas crianças, que serão nossos futuros UFC Fighters. Então, vocês estão nessa formação ali desde a base. Então eu que agradeço aí por tudo que você faz por nós. Não, com certeza. A gente está junto aí e mais um ano de contrato. Se Deus quiser. Vamos para as cabeças, vamos fazer vários campeões lá dentro. É isso aí. Obrigada, gente. Finalizamos aqui uma super conversa com o Head Coach da Chutebox, Diego Lima, aqui em São Paulo. Tchau, tchau. Tamo junto. Hey!